Muito bem. Estamos aí, então, na nossa quarta aula, né? Essa aula, nas aulas passadas, né, só fazendo uma breve retrospectiva, na primeira aula, sempre na ideia do guarda-chuva, né? A gente falou aí do conceito geral, né, que está muito comum aí nos últimos anos, a questão da sustentabilidade, né? Hoje existe uma demanda muito clara, muito explícita para operacionalizar esse conceito da sustentabilidade. E depois nós, abaixo, né, desse conceito de sustentabilidade, nós estamos, como eu falei inicialmente, dando luz, foco em certos temas, né, que da mesma forma tem uma relação direta com a operacionalização da sustentabilidade. Então, nós gastamos as duas últimas aulas falando sobre mudanças climáticas. Nós vamos falar hoje sobre poluição atmosférica e qualidade do ar. Sim, tem uma relação, mas esse tema merece uma aula específica. E nas próximas aulas nós falaremos aí de recursos hídricos, uso do solo, e depois especificando ainda mais legislação brasileira, gestão de resíduos, gestão de energia, ok? Na aula de hoje, esse é o sumário, né? Ainda ficamos nessa perspectiva bem qualitativa, então, definições gerais, chuva ácida e smogs, certamente alguns desses conceitos vocês já ouviram aí, talvez no ensino médio, algum outro curso que vocês tenham feito, né? E falaremos aqui um pouquinho sobre as atuais políticas de gerenciamento da qualidade do ar, as tecnologias, né? É justamente nessas duas áreas, que são áreas, assim, muito específicas e têm sido muito demandadas para a atuação de profissionais que trabalham com ciências ambientais, ok? Vamos lá, então. Antes de falarmos sobre qualidade do ar, é necessário a definição, né, de alguns conceitos. O primeiro deles é o que é um poluente atmosférico. Durante muitos anos e décadas até, na verdade, 10, 20, quase 30 anos, o Brasil ele tinha uma legislação baseada na Resolução CONAMA 03 de 1990. Né? Essa resolução ela foi revogada através dessa resolução mais recente, através desse link vocês clicam no texto da resolução, né, vocês podem ver aqui. E essa resolução aqui, a 491 de 2018, ela ela atualizou alguns conceitos, mas outros foram mantidos. Um dos conceitos que foram mantidos foi a definição de poluente atmosférico. Essa resolução aqui é uma resolução que trata da poluição atmosférica, gerenciamento da qualidade do ar. Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora, prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade, atividades normais da saúde. Então, toda vez que nós falamos de poluente atmosférico, pela definição de poluente atmosférico, tem alguns conceitos que nós devemos prestar atenção aqui. Toda vez que você vê um gás, poxa, será que é um poluente atmosférico? Algumas coisas que nós devemos prestar atenção. Primeiro, existem níveis estabelecidos, legislações específicas que determinem, olha, a concentração desse gás não pode passar disso, ou tem que ser até isso. Então, primeiro ponto, se esse poluente, essa substância, essa matéria ou essa energia, ela está em desacordo com níveis estabelecidos. Né? Nos dois primeiros itens aqui, claramente existe uma associação de poluentes atmosféricos com a saúde. Quem que se interessar ou tiver que trabalhar com a manutenção ou a regularização de determinadas fontes fixas, de plantas industriais, programas de gerenciamento da qualidade do ar, ou trabalhando numa própria empresa, ou desenvolvendo até
tecnologia. Existe uma preocupação, obviamente, né, com o controle dessas emissões, por acaso, né, da influência, por conta da influência das emissões dos poluentes em relação à saúde. Num terceiro ponto, existe sim, né, uma preocupação com a fauna e a flora. Então, poluente não significa que poluente atmosférico é apenas aquilo associado ao homem, não. Poluente atmosférico também pode ser considerado aquilo que interfere, que é danoso aos materiais, estruturas, por exemplo, né, a fauna e a flora. Embora a saúde seja o predominante, né? E aí o quarto ponto, né, que é prejudicial à segurança, às atividades normais da atividade. Então, tudo que se enquadra nesses níveis é determinado, é definido como poluente atmosférico. Antes de entrarmos especificamente, né, nos limites de emissões, nos padrões de referência, é importante nós considerarmos o seguinte: os poluentes atmosféricos, eles podem ser classificados, pelo menos aqui eu mostro duas categorias, duas formas de classificá-los, que o primeiro é em relação à sua natureza. Nós temos emissões naturais, a erupção vulcânica é uma emissão natural e é uma grande fonte de dióxido de enxofre, por exemplo, né? O que não deixa de ser um poluente. E nós temos as emissões antropogênicas, que são aquelas provocadas pela ação do homem. Aqui chama atenção porque quando nós falávamos de mudança climática, a grande discussão naquele contexto era a capacidade do homem, ou as interferências antrópicas do homem, né, no clima. Então, emissões antrópicas. Nós sempre estávamos preocupados ali com desmatamento, emissão de combustíveis fósseis e tal. Aqui, e nós sabemos, né, independente das emissões antrópicas, que o efeito estufa é um efeito natural, que existem emissões naturais, né, fluxos naturais, reservatórios naturais, no caso de carbono. Aqui, a definição de poluente atmosférico não tem nenhuma relação, pelo menos não tem nenhuma relação exclusiva com emissões antrópicas. Então, sim, um poluente atmosférico, ele pode ter uma causa natural, e aquela emissão natural pode ser considerado um poluente atmosférico. Exemplo clássico que eu dei para vocês, erupções vulcânicas. Certo? Existe uma outra categoria para classificar os poluentes, e essa definição aqui ela é extremamente importante para vocês. Nós podemos classificar os poluentes atmosféricos em primários e secundários, né? Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente na atmosfera, por fontes, geralmente aqui antropogênicas, mas que seja, por fontes naturais antropogênicas. Ao ser lançados na atmosfera, da maneira como eles são lançados na atmosfera, eles já são considerados poluentes. SOx, NOx, material particulado, por exemplo. Só que o problema é quando estes poluentes primários, juntando com características meteorológicas, né, eles reagem na atmosfera. E destas reações são gerados outros poluentes. E esses poluentes, que são produtos reacionais na atmosfera, são os chamados de poluentes secundários. Então, aqui eu dei o exemplo, nós vamos discutir durante a aula, né, sobre o ozônio troposférico, mas sem dúvida nós temos também aerosóis secundários, né, que são considerados poluentes, ou seja, eles não foram lançados daquela forma na atmosfera. Eu não sei se tem um processo específico que lança o ozônio na baixa atmosfera, mas existe a possibilidade, né, nós vamos ver posteriormente, através de reações fotoquímicas, da formação de ozônio na atmosfera. Então, se você quer gerenciar esses poluentes secundários, sim, você tem que gerenciar, primeiramente, a emissão de poluentes primários. Eu não vou gastar tempo dessa aula falando de todos os poluentes que geralmente são caracterizados, da onde eles saem, da onde eles são emitidos, né?
Vou dar algumas pinceladas nos próximos slides, mas eu sugiro fortemente que vocês entrem neste link que está aqui. Esse link vai destinar vocês à página da Secretaria Ambiental, digamos assim, né? Da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que até por questões características do Estado mesmo, de ser um Estado mais industrializado, é um site muito bem feito, né, muito informativo. Ali você encontra quase todos os programas, ou todos os programas de cunho ambiental que existem no Estado de São Paulo. É a chamada CETESB, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Se vocês não trabalharem lá, certamente, sendo engenheiros ambientais ou outra categoria de engenharia, no estado de São Paulo, vocês vão acabar ouvindo falar desse nome, porque as legislações ambientais, adequações ambientais, sempre são monitorados por esse órgão, né? E através desse link aqui, que vocês podem acessar depois, né, vocês têm acesso ali a uma descrição dos principais poluentes, das características desses poluentes, ok? Aqui apenas uma descrição dos seus efeitos, né? Monóxido de carbono geralmente é emitido na utilização de combustíveis fósseis, no uso de combustíveis fósseis. Certamente vocês conhecem os efeitos desse poluente aqui na saúde, né? Então, interfere na capacidade de transportar. Isso aqui era uma das formas terríveis, né, que os nazistas matavam, né, usavam aí para extermínio. Numa garagem, você ligava aqueles caminhões com uma combustão não muito eficiente, né, e deixava as pessoas ali dentro, elas morriam asfixiadas porque começavam a aspirar o monóxido de carbono, e o monóxido de carbono, ele impede o transporte de oxigênio, né, para o sangue. Então, causava asfixia. Então, é um poluente muito complicado, né. Nós temos óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio. Geralmente estão associados também, em termos de emissões antropogênicas, eles estão associados ao uso de combustíveis, né? Hoje existe uma política no Brasil e no mundo, até principalmente na Europa, de utilizar combustíveis cada vez mais com uma menor quantidade de enxofre. O problema é que, às vezes, o petróleo, né, ele já tem uma quantidade na sua composição, naquele lugar, como é o caso do petróleo brasileiro, em algumas regiões, já tem uma concentração considerável de enxofre. Então, nos últimos anos, vocês podem acompanhar na internet que a Petrobras, ela sempre teve que fazer processos chamados de downstream, depois de você produzir o diesel, por exemplo, processos para dessulfurizar aquele combustível para atender legislações ambientais. No caso do nitrogênio, 78% da atmosfera é composto por nitrogênio. Então, uma das formas, nós vamos ver adiante, de se formar o óxido de nitrogênio é o simples fato da combustão, né? Você não consegue uma combustão, geralmente o ar que é utilizado na combustão é o oxigênio que vem do ar, que junto com esse oxigênio você tem uma parcela grande de nitrogênio, então ali você forma os óxidos de nitrogênio. No caso do enxofre, dos óxidos de nitrogênio, estão associados diretamente à chuva ácida, né? Como nós vamos ver posteriormente. Mas no caso do óxido de nitrogênio, especificamente do óxido de nitrogênio, ele está associado, ele é um dos precursores do ozônio troposférico, né? E falando em ozônio, vamos aqui já para baixo. O ozônio, pessoal, ele é muito bom nas camadas altas da atmosfera, né? Nós vimos na aula anterior que o ozônio, ele tem uma seletividade enorme para absorver a radiação ultravioleta, né, proveniente do Sol. E lá ele é destruído e reformado, lá em cima, na chamada camada de ozônio. Só que a níveis do solo, a troposfera, o aumento da concentração desse combustível, desse poluente não é bom. Então, veja, em certas situações esse gás é bom, em outras não. E existem monitoramentos severos, assim, sobre a formação. É um poluente secundário, né? Está associado à irritação dos olhos, vias aéreas. Nós temos aqui um outro, que é o material particulado, extremamente associado à incidência de doenças respiratórias, né? Então, é partículas mesmo, né? Material particulado. Aerosóis emitidos, desde aerosóis emitidos por erupções vulcânicas, efeitos tóxicos quando a presença de pesticida, chumbo, arsênio, próprios pedacinhos, né, de poeira.
Então, material particulado é considerado um poluente, até pelo tamanho dele, de aspirar, de ficar no pulmão. E nós temos aqui os COVs, né, os compostos orgânicos voláteis. Dentre os compostos orgânicos voláteis, por incrível que pareça, eles são muito provenientes das chamadas emissões fugitivas, né? Quando você estiver abastecendo o seu veículo não precisa nem estar muito calor, né? Mas eu suponho, assim, que se você estiver próximo do seu veículo e o dia estiver muito quente, quando ele abre o tanque do seu veículo, antes de colocar a bomba para abastecer o combustível, tem aquele cheiro forte de gasolina, né? Isso daí é um exemplo de compostos orgânicos voláteis, né? Benzeno, tolueno, né? Outros hidrocarbonetos, geralmente cíclicos, e são considerados poluentes e precursores do ozônio troposférico também. Então, listas, naquele link anteriormente que eu falei, porque eu insisto para que vocês cliquem, né? Aqui apresenta da onde que vem as principais relações que existem aí com a saúde. Não é uma lista enorme, né? Exatamente esses poluentes que estão lá, salvo engano. Tem alguma coisa associada à fumaça também, mas esses são os principais. Programas de qualidade do ar, eles se resumem basicamente nisso, né? Nesses poluentes: monóxido de carbono, óxido de enxofre, de nitrogênio, material particulado, né? E ozônio troposférico como secundário. Bom, passar aqui alguns conceitos que talvez já estejam bem consolidados aí para vocês. Dos casos, digamos assim, de poluição, né? Entenda a poluição como sendo uma degradação das condições naturais do meio, né, causados pelo homem. Então, um dos casos de poluição mais comuns, você deve ter ouvido falar, é a chuva ácida, né? Pode parecer uma coisa muito assim, distante da nossa realidade, ou talvez associada a eventos clássicos, né, na literatura, como sendo, principalmente aquele evento que aconteceu em Londres, né? Se vocês quiserem procurar depois na internet, em 1952, né? Até naquela série The Crown, tem um episódio específico associado a isso, mas também está associado à chuva ácida, mas emissões atmosféricas, mas talvez esse conceito, como eu falava inicialmente, ele não esteja muito próximo do dia a dia, mas sim, eles aconteciam com mais frequência e ainda acontecem, né? Nós temos aqui fotos que não são tão antigas, né? E os efeitos da chuva ácida, né? Efeitos em esculturas, os efeitos na própria plantação, em lagos, né? Aumenta a acidificação de lagos. E a chuva ácida, ela é causada basicamente pelas emissões de óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio. E essas emissões acontecem principalmente pela combustão, desculpe a redundância, de combustíveis que tenham nitrogênio ou enxofre na sua composição. No caso específico de nitrogênio, a própria combustão, utilizando o oxigênio que tem no ar, né? Juntamente com... Porque, de novo, você não tem um oxigênio puro em processo de combustão. Vem o ar, né? Acontece no carro, vem o ar, né? E o ar, 78% é nitrogênio. Então, você forma óxidos. E, geralmente, para não ficar SO2, ou SO3, ou NO2, ou NO, nós chamamos de NOx, ou SOx. Então, você forma esses óxidos, né? E essa formação desses óxidos, quando em condições de precipitação, formam ácidos. E aqui a gente está falando de ácido sulfúrico, e aqui a gente está falando de ácido nítrico e nitroso. Então, sendo ácidos, por isso chuva ácida, e os efeitos deletérios associados a isso. Especificamente, neste evento que aconteceu em Londres, os precursores, sim, foram os óxidos de enxofre e óxido de nitrogênio, associados com uma inversão térmica, que nós vamos falar posteriormente, onde os poluentes eles são meio que empurrados, né, aprisionados a nível do solo, e reações simultâneas entre esses dois óxidos, e aí formou sulfato, e quando a água evapora ficava o sulfato, ou seja, teve a morte de milhares de pessoas. Um evento muito, muito complicado,
E esse evento aconteceu somando condições meteorológicas que não são tão fáceis de controlar e a queima expressiva de carbono, de carvão, né, próximas à cidade. Sei? Se tiverem interesse, depois vocês procuram sobre esse evento aí. Um outro evento, que vale a pena nós gastarmos um tempinho, é o chamado smog fotoquímico. O smog está associado à fumaça e fotoquímico está associado a reações fotoquímicas. Vamos dar uma olhada nesse fluxo que está aqui do lado direito aí de vocês. Existe na natureza, lembrando lá da nossa aula de sustentabilidade, né, certos equilíbrios, certas situações de equilíbrio. E essas situações de equilíbrio, muitas vezes, elas envolvem poluentes, né? Só que em função das concentrações que eles estão ali, a natureza consegue, né, desculpe a redundância, naturalmente se manter, se equilibrar. É isso que nós vemos, por exemplo, no caso da emissão de óxidos de nitrogênio. Então, nós temos aqui o NO2, o dióxido de nitrogênio. Não engane NO2 com N2O, que é o óxido nitroso, aquele gás extremamente estufa, mais de 200 vezes mais estufa que o CO2, emitido geralmente na utilização de fertilizantes, né? Mas aqui nós temos o NO2, o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, quando ele recebe a energia solar, né, os fótons, ele se decompõe em óxido nítrico, NO, e este oxigênio atômico. Então, existe, é o que está falando nessa nossa primeira reação aqui, ó, né? Então, o N2O, através de reações fotoquímicas, ele é decomposto em óxido nítrico e oxigênio atômico. Agora, acompanhem comigo. Este oxigênio atômico, ele reage com o oxigênio molecular e forma ozônio, certo? Oxigênio atômico reage com o oxigênio molecular, eu tenho aqui a formação do ozônio. Este ozônio, ele reage com óxido nítrico e forma novamente o NO2. Então, nós temos essa reação de equilíbrio, né? Onde, de novo, o NO2, ele fotorreage, decomposto, forma óxido nítrico, oxigênio atômico junto com o O2 da atmosfera forma o ozônio junto com o óxido nítrico formado anteriormente forma N2O, e assim a vida segue. O grande problema é quando essa terceira reação aqui, ela começa a se desequilibrar. E ao se desequilibrar, voltando àquele conceito de poluição que nós tínhamos na nossa primeira aula. Quando se desequilibra, dependendo da intensidade de desequilíbrio, sim, podemos ter problemas. Quando esse desequilíbrio ele acontece numa taxa maior que a natureza consegue gerenciar, sim, nós começamos a ter problema. E nesse caso aqui, quando nós temos uma emissão cada vez maior de NO2, ou um consumo de NO por outras reações, deslocando o NO daqui, ou seja, né, não utilizando o NO nessa reação, em ambas situações, o que acontece? Uma concentração cada vez maior de ozônio troposférico. Então, se eu tenho um aumento da concentração de NO, o equilíbrio dessa reação, ele vai para essa direção. Se eu tenho a utilização de NO2, desculpe, se eu tenho a utilização, o consumo de NO por outras reações, né, esse O3 ele fica ali, sem reagir com nada. Então, nós temos aumento de ozônio. E esse distúrbio, ele acontece de novo, aumenta a concentração de NO2, consumo de NO através de outras reações. Esse consumo do NO, ele acontece através de reações com peróxidos atmosféricos. Então, nós temos aqui hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis, como, por exemplo, benzeno, tolueno, compostos cíclicos, emitidos de emissões fugitivas ou provenientes de combustão, de utilização de combustíveis fósseis, ou até processos industriais, né? Então, você joga na atmosfera esses compostos orgânicos voláteis, ou seja, na atmosfera ele já se volatiliza, e esses compostos orgânicos, eles se oxidam, formam radicais peróxido,
E esses radicais, eles capturam o NO e quebra este equilíbrio maior que estava aqui atrás, né? Então, quando o NO ele é capturado, nós temos aqui, forma o NO2, outros radicais, e fica lá, você deixa o ozônio sozinho, aumenta a concentração de ozônio. Isso aqui que é a causa do chamado ozônio troposférico. Essas situações que eu disse para vocês aqui, né, por exemplo, o aumento da concentração de NO2, ou o consumo paralelo de NO, isso aqui são coisas gerenciáveis quando você gerencia as emissões de NO2, quando você gerencia a emissão de compostos orgânicos voláteis que eventualmente vão capturar esse NO. Só que tem certas condições atmosféricas que não são tão fáceis de ser gerenciadas, que intensificam ainda mais esse processo, né? Então, assim, quando nós falamos de poluição atmosférica, a gente tem que procurar fazer a nossa parte, né? Evitar as emissões. Se possível, não dá para evitar as emissões, mas tenta evitar, então, as emissões nessa época do ano, porque muitas vezes condições atmosféricas, condições meteorológicas, elas favorecem a disseminação ou o aprisionamento desses gases. E uma das condições atmosféricas mais comuns, essas que você vê aqui nesse quadrinho aqui em cima, é a tão conhecida inversão térmica, né? Inversão térmica. Ou seja, em situações normais, a superfície do solo ela está mais aquecida, ar quente sobe, ar frio desce, e você tem naturalmente essa inversão. Estou falando aqui nos 10 primeiros quilômetros da atmosfera, né? Então, essa inversão, o ar circula, os poluentes circulam, né? O problema é que, principalmente em dias frios, existe o aparecimento, a superfície, ela não está tão quente assim, né? E, através de condições meteorológicas específicas, existe um aparecimento de uma camada de ar quente em cima dessa superfície, desse ar, né, sobre essa superfície não tão quente assim. Então, esse cold air, esse ar frio, ele fica aprisionado, porque ele é pesado por natureza e acaba ficando cada vez mais pesado por conta dos poluentes atmosféricos. Então, nesta situação, que é o que interferiu bastante, né, naquela situação em 1952 em Londres, especificamente nesta situação aqui de inversão térmica, a preocupação com a poluição ela é muito maior, porque os poluentes eles ficam ali, né, ficam quase que numa estufa, ok? Então, de novo, qual que é a mensagem principal aqui? Quando nós falamos e caminhando, né, para essa parte de gerenciamento, segunda parte da aula, gerenciamento da qualidade do ar, nós devemos tentar fazer a nossa parte, mas sempre ficar atento com as condições meteorológicas. Esse gráfico aqui, quando eu falava, né, anteriormente em tentar fazer a nossa parte, isso implica um conhecimento muito restrito, melhor, conhecimento muito, assim, específico, de como esses poluentes são formados, da onde eles são formados. Aqui eu mostrei para vocês qual que é o ciclo de formação do ozônio troposférico. Então, se você consegue gerenciar essas duas fontes, né, o aumento da concentração de NO2 e, principalmente, o aumento da emissão de COVs, que eventualmente pode capturar o NO dessas reações equilibradas, né, e aí implicando no aumento da concentração de ozônio troposférico, se você gerencia isso, a concentração de ozônio troposférico, que é um poluente secundário, ela acaba sendo gerenciada. Então, é muito importante nós sabermos da onde que vêm esses poluentes, né? Em questão de combustíveis, aqui eu vou falar para vocês das fontes, mas em questão de óxidos de enxofre, está muito associado a combustíveis, tirando as causas naturais, né? Mas a combustíveis que têm enxofre na sua composição. Da mesma forma, eu preferi gastar um slide aqui sobre a formação dos óxidos de nitrogênio, porque sim, uma das formas de você de você formar os óxidos de nitrogênio é justamente você utilizar combustíveis que tenham nitrogênio na sua composição. Nessa tabelinha aqui embaixo, né, na composição desses determinados combustíveis, você tem
em massa, né? 1% do gás natural é nitrogênio. De 0,3% a 0,5% de óleo combustível é composto por nitrogênio. Carvão mineral, cerca de 2, quase 3% em massa, é composto por nitrogênio. Então, você queimar carvão mineral numa termoelétrica, em comparação com uma termoelétrica a óleo combustível, em termos de NOx, as emissões de carvão mineral, supõe-se que elas serão maiores, né? Porque existe uma concentração, aquele combustível, ele tem na sua formação mais nitrogênio. Só que, geralmente as combustões, né, os processos de combustão, são aqueles que mais emitem poluentes atmosféricos. Só que nós utilizamos na combustão, né, a nossa atmosfera é formada de cerca de 78% de nitrogênio e, vamos lá, 17% de oxigênio. O oxigênio que é utilizado na combustão. Só que como eu não tenho muitos processos de combustão, né, a admissão que eu faço na câmara de combustão é de ar e não de oxigênio puro, né, perfeito, vem nitrogênio junto. Então, além do nitrogênio que existe no combustível, nós temos emissões de óxidos de nitrogênio provenientes do próprio processo de combustão. Só que existem três, a literatura reconhece três processos distintos de formação de nitrogênio. Nós temos aqui os chamados, esse gráfico que demonstra isso, os chamados de NOx combustíveis, né, ou seja, é o NOx, cujo nitrogênio é proveniente do combustível. Combustível com mais nitrogênio emite mais NOx combustível. Combustível com menos nitrogênio na sua composição emite menos. Só que os NOx combustíveis, eles têm uma característica interessante. Eles são formados, geralmente, em baixas temperaturas. A partir do momento que a combustão ela acontece em temperaturas maiores, outros processos de formação de NOx começam a se sobrepor ao simples fato do nitrogênio que está ali no combustível. Como, por exemplo, os NOx térmicos. Os NOx térmicos, eles, geralmente, o nitrogênio, né, ele é proveniente do nitrogênio do ar, daqui, desse 78%, e eles têm uma relação direta com a temperatura. Então, em altas temperaturas, você tem uma grande formação de NOx, você tem uma preferência de formação de NOx através desse mecanismo térmico, a partir do nitrogênio do ar. E nós temos aqui os nitrogênios chamados NOx rápidos, né, cuja concentração, assim, ela é a menor dos outros processos de formação de NOx. O nitrogênio, ele vem do ar, não tem tanta relação com a temperatura. Então, quando nós olhamos para este gráfico aqui, e tendo em mente, né, aquela ideia, poxa, eu tenho que fazer a minha parte, como é que eu vou gerenciar, no caso específico, a redução de emissões de NOx? Aqui eu tenho claramente, conhecendo os processos de formação, claramente dois aspectos que interferem no gerenciamento das emissões de NOx. O primeiro deles é a própria concentração de N. Então, se o meu processo produtivo ele tem uma combustão ali em temperaturas moderadas, né, aonde a formação do NOx está muito associado à concentração de nitrogênio, à composição do combustível, ali que eu tenho que gerenciar, combustíveis com menos nitrogênio na sua composição. Agora, se o meu processo ele trabalha em temperaturas muito elevadas, a formação de NOx a partir do nitrogênio do combustível não é tão relevante. Aqui nós vamos ter a relevância da formação de NOx através do nitrogênio do ar, que existe no ar. Então, a minha preocupação é a temperatura. Então, dois processos nós vamos ver, acho que é o último slide da aula de hoje, mostrando aí que ao entender o processo de formação dos poluentes atmosféricos, você consegue gerenciar. Geralmente, as tecnologias para reduzir as emissões de NOx estão baseadas nisso, né? Você diminuir a concentração de nitrogênio no combustível, diminuir a temperatura de combustão, diminuir a concentração de nitrogênio em relação ao oxigênio, ok? Bom,
Nesse gráfico aqui, é um gráfico apenas um exemplo, né? É claro que de região em região muda, mas eu peguei aqui emissões relativas por tipo de fonte na região metropolitana de São Paulo. E existem várias fontes, os poluentes atmosféricos, né? Pelo menos aqui ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Monóxido de carbono, hidrocarbonetos, podemos considerar como compostos orgânicos voláteis também, né? NOx, SOx, e material particulado com 10 micrômetros, né? Partículas maiores, e 2,5 micrômetros, que tem uma interferência enorme em saúde, né? Em respiração e tal. Material particulado com um diâmetro de 2,5 micrômetros. Existem várias fontes de poluentes, né? Vale a pena aqui destacar duas, né, até conceitualmente. Nós temos as fontes móveis, transporte, e nós temos as fontes fixas, né, uma planta, um processo, uma termoelétrica, né? Sem dúvida, as queimadas também, principalmente material particulado, são grandes fontes de poluentes atmosféricos. Combustíveis sólidos, porque aqui em transporte, você geralmente pensa em combustíveis líquidos, né? Até na geração de energia, ok, pode ter carvão, pode ter madeira, né? Mas são combustíveis, nós temos aqui combustíveis líquidos ou gasosos também, né? Óleo combustível ou gás natural. A utilização de combustíveis sólidos para processos ou para geração de energia. E aqui eu chamo a atenção para vocês, uma coisa que talvez para a nossa realidade brasileira não seja tão importante. Poluição interna. É o que nós chamamos de indoor pollution. Porque transporte, essas fontes fixas, aí você vê lá a chaminé da usina, né? Você vê os carros, os veículos, os escapamentos dos carros. Agora existe, principalmente em países com baixo desenvolvimento, um grande índice de casos de doenças associadas, como nós vamos ver nos próximos slides, associados à poluição interna, a chamada de indoor pollution. E essa poluição interna, ela é isso mesmo, são processos de queima de madeira ou de carvão, num fogãozinho super ineficiente, casa fechada, as pessoas respirando aquilo, né? Nós temos casos graves associados a isso. E emissões evaporativas são aquelas principalmente associadas ao abastecimento de combustível, às emissões dos tanques de combustível, né? Tanto é que eu falava para vocês que uma das principais fontes de compostos orgânicos voláteis eram as emissões evaporativas. Isso aqui está confirmado aqui, né? Se você olhar nessa segunda coluna, na região metropolitana de São Paulo, cerca de 10,5% das emissões de hidrocarbonetos, né, compostos orgânicos voláteis, são provenientes de emissões de base de combustível, né, de emissões evaporativas. Quando nós olhamos aqui as fontes fixas, entenda fontes fixas como veículos leves e veículos pesados, nós temos aqui emissão de monóxido de carbono e de compostos orgânicos voláteis. Transporte ganha, assim, de lavada dos outros, são os grandes responsáveis, né? Emissões de NOx, nós temos aqui a presença considerável de veículos a diesel, né? Veículos a diesel, de SOx também, veículos a diesel, veículos pesados, né? São os grandes responsáveis, ou tem uma preponderância, né, nas emissões de NOx e SOx em termos de transporte. Agora, em processos industriais, né, você vê que o gerenciamento de NOx e principalmente de SOx está em processos industriais, né, nessa barra rosinha aqui. Chama atenção para vocês aqui de material particulado. Então, veja aqui, material particulado grande, né, veículos pesados, tem quase 1/3. E em material particulado pequeno aqui, nós temos a geração de aerosóis secundários, que são provenientes de hidrocarbonetos. A geração, nós temos aqui os veículos totais, aqui, então aqui somando veículos leves e pesados, e aqui a combustão de biomassa, né? Aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem muita usina de cana, por exemplo, né, de bagaço de cana. Em materiais particulados com diâmetro maior, nós temos aqui a existência de aerosóis secundários, também com diâmetro maior, mas aqui eu chamo a atenção para ressuspensão. Ressuspensão são partículas do solo, né? Então,
solo descoberto, condições meteorológicas não favoráveis, ventos, né? Então, associados a essas ressuspensões aí, né? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Veículos, quando a gente fala de fontes móveis, gerenciar fontes móveis, tem, assim, uma relevância em praticamente todos os poluentes, né? CO, monóxido de hidrocarbonetos, né? Os compostos orgânicos voláteis, NOx e SOx, né? Quando nós falamos de SOx, o foco principal seriam os processos industriais, e quando nós falamos de combustão de biomassa, nós temos aqui alguma coisa em material particulado, certo? Bom, a preocupação com poluição atmosférica, como dizia no primeiro slide, ao definir o que é poluente atmosférico, é uma preocupação direta com a qualidade do ar e a saúde, certo? Então, todo o programa de gerenciamento da qualidade do ar, eu vou passar aqui alguns padrões, alguns parâmetros para vocês, ele se preocupa com essas 4 etapas, digamos assim, né? Que podem ser gerenciáveis ou não. A primeira delas, a emissão dos poluentes em si. A concentração desses poluentes ao longo do tempo, né, o aumento da concentração desses poluentes naquele determinado contexto, né? A exposição das pessoas, número de pessoas expostas àquilo, àquela determinada concentração, isso tudo vai causar o efeito na saúde. Se a gente pega aqui uma pirâmide dos efeitos em saúde, né, nós temos aqui esses 2 eixos, a proporção da população afetada e a intensidade do efeito. Então, quando nós temos uma proporção grande da população afetada, só que com uma intensidade muito pequena, ou seja, concentrações muito pequenas, a exposição ou a exposição muito pequena, a gente vai ter efeitos subclínicos. Mas a partir do momento que você tem uma intensidade de efeito, aumento da concentração, aumento da poluição, né? E essa proporção da população afetada, obviamente, ela proporcionalmente, né, ela não vai ser tão grande, você pode chegar a níveis de mortalidade prematura, né? Então, isso daqui são, quando você associa proporção da população afetada, intensidade de efeito, né, concentração da poluição, dos poluentes na atmosfera, quando você faz a junção desses 2 eixos, você cria aqui certos níveis de prioridade, e esse tipo de pirâmide que vocês veem aí, é um conceito assim que direciona muito as classes de ações, os tipos de ações em programas de gerenciamento da qualidade do ar, como eu vou mostrar para vocês. Então, de novo, 2 aspectos importantes em gerenciamento da qualidade do ar, principalmente políticas públicas: a intensidade do efeito e a proporção da população afetada. Beleza? Agora, esses números, não sei se vai chamar a atenção de vocês, mas sempre quando eu os revisito, me chamam muito a atenção, né? Porque nós falamos de poluição do ar, parece ser uma coisa muito distante, né? Tão distante quanto mudanças climáticas, aqueles cenários lá do IPCC 2100, puxa, eu nem vou estar vivo, para que eu vou me preocupar com isso e tal? Mas quando a gente fala de poluição atmosférica, quando a gente fala de qualidade do ar, efeitos assim numa escala menor, né? Não tão pequena, mas menor certamente do que as mudanças climáticas, a gente se depara com números meio bizarros, como esses que estou mostrando aqui para vocês. Isso daqui é um dado, número de mortes, ou seja, de mortes mesmo, por fator de risco. Então, aqui eu entendo o seguinte, aqui pegando todos os sexos, todos os grupos, né, mais velhos, idosos, crianças, tudo. Então, quando você pega a mortalidade, né, e associa essa mortalidade a fatores de risco, a mortalidade, as mortes que aconteceram no ano de 2017, associados a fatores de risco, né? E disparado é a nossa bendita, ou a maldita, para quem tem, né, hipertensão. Então, aquela pessoa, aquele óbito, né, aquele número de óbitos
de pessoas com hipertensão. Existe uma associação, né? Existe uma associação explicada, mas o fator de risco mais associado a mortes em 2017 foi hipertensão. Isso aqui não muda muito nos últimos anos, tá? O segundo fator de risco é fumar. O terceiro fator de risco acredito que pode ser diabetes. Agora, o quarto fator de risco, poluição do ar. Então, assim, poluição do ar juntamente com obesidade são coisas que são fatores, né, de risco de vida, obviamente, risco à saúde, que estão intimamente ligados, estão muito próximos, né, ligados ao número de mortes registrado, né. O negócio é que quando você vê obesidade, você pega, por exemplo, obesidade mórbida, né, aqueles programas que tem na TV americana, pessoa enorme e tal, você já olha para a pessoa e, poxa, e vê que ela, claramente, se ela não fizer nada, ela vai morrer, claramente, ela não tem uma vida saudável. Agora, quando você vê que obesidade tem valores muito próximos às mortes eventualmente ocasionadas por poluição do ar, você se assusta, porque poluição do ar você não vê. Né? Você tem ali uma ideia, você vive ali do lado de uma usina com uma pluma enorme. Ah, mas eu vivi a vida toda assim, a pessoa nem sente mais um cheiro diferente que está ali, né? E quando vê, ela tem a sua vida reduzida por conta daquilo. Então, esses números, eles realmente chamam muita atenção. O gerenciamento da qualidade do ar é uma coisa muito relevante, muito relevante. Agora vamos fazer o inverso, né? Quando nós falávamos de mudança climática, intimamente associada com a utilização de combustíveis fósseis, a cor desse mapa aqui, ela era um pouco diferente, porque os países ricos, né, são aqueles mais dependentes de petróleo, são aqueles mais associados às emissões de gás de efeito estufa. Agora, quando nós vemos as taxas de morte pela poluição do ar, no mesmo ano de 2017, vê aqui que é o número de mortes por 100 mil habitantes, né? Sempre considerando a poluição outdoor, nas ruas, e a poluição indoor, dentro das casas. E você vê que a coloração, né, um pouco mais intensa, acaba recaindo sobre os países pobres. Então, poluição do ar, salvo engano, eu falava isso na nossa primeira aula, né, sobre sustentabilidade. Poluição do ar, principalmente a poluição indoor, é aquela que está associada às mortes, principalmente em países pobres. E quando nós vemos, assim, essa taxa de mortes ao longo das últimas décadas, por tipo de poluição, nós vemos que sim, graças à tecnologia, né, programa de qualidade do ar, as mortes, as taxas de morte pelo fator de risco causados, né, pela poluição do ar, tem caído ao longo dos últimos anos, mas principalmente o que tem guiado essa queda é a redução ou gerenciamento da poluição indoor. De novo, talvez não seja uma realidade para vocês, talvez não seja uma realidade para muitos aqui agora, mas, por exemplo, a minha família, grande parte da minha família materna, avós, né, bisavós, eu peguei um pouco dessa realidade, era da zona rural, né? Então tem todo aquele romantismo da comida no fogão a lenha, né, esse friozinho e tal, mas você viver numa casa com fogão a lenha, que toda a energia muitas vezes depende, ou seja, ele é ligado 24 horas, e não sei se já tiveram a oportunidade de ir em roça, assim, que a parede, né, toda chapiscada de preto, aquilo ali é material particulado, né, e você vivendo ali 20 anos, 30 anos, 50 anos aspirando aquilo, obviamente aquilo ali vai ter um efeito na sua saúde, certo? Bom, vamos caminhar agora para as duas últimas etapas da nossa aula, que é o gerenciamento da qualidade do ar e algumas tecnologias. Hoje existe, recente, e sugiro que vocês deem uma olhada, uma legislação brasileira que gerencia, né, que padroniza as emissões. Na verdade, não padroniza emissões, mas nesse caso específico, ela sugere padrões de referência. Aqui tem que ficar claro para vocês o seguinte, nós vamos falar nesses primeiros slides de padrões de referência de qualidade do ar e nos próximos slides eu vou falar de padrões de emissões. São coisas distintas.
Padrões de referência da qualidade do ar é, numa determinada situação, você medir a qualidade do ar naquele determinado contexto, né? Hoje existem padrões de referência, esses padrões de referência, os atuais, né? Eles são categorizados como padrões intermediários até um padrão final. O padrão final, vamos começar de trás para frente, né? Ele é sugerido pela Organização Mundial da Saúde, ele fala, olha, esses valores máximos, né, desses determinados poluentes na atmosfera daquele determinado contexto, daquela determinada cidade, daquela determinada região, são os padrões melhores, né, para a saúde daquela determinada população. Só que, obviamente, eles colocam esse padrão final, ele é um padrão bem mais restritivo, né, e ele, muitas realidades precisam de tempo para se adequar. Quando nós falamos de gerenciamento da qualidade do ar, a gente está falando de consumo de energia, a gente está falando de mudança de motor, de combustão, tecnologia, não é uma coisa tão simples assim, né? Mesma coisa acontece com a questão da redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, você vê em todos os... E para isso, para alcançar esse padrão sugerido pela OMS, em todos os casos aqui, você vê uma redução, né? Sempre tem uma redução desses padrões ditos intermediários. Então, são valores temporários. Hoje, o Brasil está nessa primeira fase, se eu não me engano. Não existem datas para essas próximas fases ainda, o que é uma crítica. Então, no momento que eu vi, não existem datas. Mas hoje o Brasil, ele rege, né, a qualidade, os programas de qualidade do ar do Brasil, eles são regidos por esse padrão intermediário. Pode ser mais restritivo? Pode, mas esse daqui é o limite máximo, digamos assim, né? E esses são os poluentes, né? Então, nós temos material particulado, aqueles mesmos, né? Dióxido de enxofre, nitrogênio, ozônio, monóxido de carbono, partículas totais, tem chumbo também é considerado e fumaça. Aqui, esses dados, eles estão em micrograma por metro cúbico de ar amostrado, né? Desculpa o desenho, micrograma por metro cúbico de ar amostrado. Existem várias técnicas para fazer essas amostragens, mas esses são os fatores de referência atualmente. Praticamente iguais às metas intermediárias da CETESB, do Estado de São Paulo, tá? Agora, quando nós olhamos isso aqui, a gente fica feliz, poxa, o Brasil, ele tem, né, esses padrões de referência. Nós tínhamos um anterior, né, de 1990, ele foi reformulado, só que quando nós olhamos esse gráfico, a gente já fica um pouco chateado, porque isso aqui é de um estudo recente, a referência dele, infelizmente, não está aqui, mas é um estudo recente, se não me engano, de janeiro desse ano, e eles fizeram um apanhado em todos os estados brasileiros para verificar como que anda a utilização das ferramentas de gerenciamento da qualidade do ar em todos esses estados. Então, eles pegaram as típicas ferramentas de gerenciamento da qualidade do ar, né? Então, se tem uma legislação específica, se existem multas para o não cumprimento, se tem padrões mais restritivos que aqueles anteriores, se existe um programa de monitoramento, equipe própria, um plano de emergência, enquadramento de áreas críticas. E o que nós observamos é o seguinte, as regiões que estão mais avançadas, talvez até pelo nível de industrialização, né, é a região sul e sudeste. Então, o verdinho significa sim, o vermelhinho significa não, né? Então, você vê assim que a utilização de ferramentas de monitoramento em regiões do Nordeste, ou do Centro-Oeste, ou do Norte, praticamente não existe. A gente está falando do ano de 2021, certo? Quando nós vamos para o estado de São Paulo, né, que já é bem, assim, consolidado, né, sugiro fortemente que vocês entrem nesse link aqui, né, e no estado de São Paulo, para a qualidade do ar, né, nós temos aqui na CETESB, agora caminhando, né, eles têm os seus critérios não, eles têm os seus padrões de referência, né, mas agora caminhando para um programa de qualidade do ar, eles falam, olha, se o padrão, se as emissões elas chegarem nesse nível, atenção, se chegarem nesse nível, emergência, né, situação de emergência, e plano de ações para essas situações. Aqui são episódios agudos, tá? Da poluição do ar. E aqui, né, se existem estações de monitoramento, várias regiões do estado de São Paulo, se esses, dependendo
da concentração, né, da medição desses poluentes. Esses 24 horas, 8 horas, 1 hora, 24 horas, está muito associado à técnica de medição. Então, se o material particulado em 10 micrômetros estiverem nessa, a qualidade é boa, a qualidade é moderada, ruim, muito ruim, né? Então, de novo, nós estamos caminhando, só para vocês não ficarem perdidos, primeiro você define os padrões, né? Depois você vai definindo cenários para isso, praticamente é o que nós estamos vivendo com a pandemia atualmente, né? Tantos por cento dos leitos ocupados, fase roxa, fase vermelha. Então, nós estamos aí, isso daí já existe no estado de São Paulo há muito tempo, em relação à qualidade do ar. De novo, eu insisto para que vocês entrem, né, nesse site da CETESB. Nesse site você tem boletins diários, você consegue ter, por exemplo, isso daqui é o que eu fiz ontem, e nessa região, né, que é a região metropolitana de São Paulo, apenas nós tínhamos 2 situações, né, 2 estações de monitoramento que indicava uma situação moderada, né, que é principalmente a região de Cubatão ali. O resto estava tudo ok. O legal é que você, quando você pega isso daí em relação ao ano, né, aos anos, assim, você vê que no inverno é um pouco pior isso, no verão você consegue mapear. Isso aqui é tecnologia, pessoal, né? Então, não precisa ficar gastando tempo e nem ser tão genial para você perceber a aplicabilidade disso e a aplicabilidade da engenharia de vocês e de outras engenharias para construir desde do monitoramento até sistemas de comunicação, avaliação. Então, tem muita coisa por trás disso daqui, né? Aqui eu falo de padrões de emissão. É importante vocês terem uma ideia clara, espero que tenha ficado claro, que existe uma diferença entre os padrões de emissão e os padrões de referência. Os padrões de referência que eu falava inicialmente são padrões da atmosfera daquela situação, naquele horário do dia. Você mede isso. Você tem um amostrador, pega como é que está o ar daquela região, né, naquela situação. Já os padrões de emissão, eu não estou me importando diretamente com a atmosfera. Eu meço a fonte que gera aquele poluente. Então, existem resoluções não tão recentes quanto aqueles padrões de referência. Tem grande chance dessas resoluções serem alteradas, mas o meu interesse aqui é medir as emissões da fonte de poluente. Não é medir a concentração de emissões na atmosfera. Essa aqui é a diferença. Então, se vocês tiverem interesse, eu peguei só alguns exemplos aqui para vocês verem, né? Ao trabalharem, por exemplo, numa termoelétrica, que é o que eu peguei aqui, existem certos padrões, né? Então, por exemplo, geração de calor a partir nesse processo, né? Geração de calor a partir de óleo e combustível, né? Dependendo da potência térmica nominal daquele processo em megawatt, você pode atingir, né, você tem que medir, né, as emissões de material particulado, por exemplo, pode atingir no máximo isso. As emissões de NOx pode atingir no máximo isso, ou de SOx no máximo isso, né? As unidades, infelizmente, eu não tenho aqui, não está na tabela, mas certamente nas referências está. Isso acontece numa termoelétrica de gás natural. Gás natural só tem padrão de emissão para NOx, né? Em termoelétricas de bagaço de cana, eu tenho uma preocupação com material particulado e NOx apenas, não de todos os outros, né? Mas, de novo, isso aqui são padrões de emissão. Numa situação de licenciamento ambiental, por exemplo, ou atendimento à legislação, né? Independente se você é da área de engenharia ambiental ou de outras áreas, esse monitoramento das fontes de emissão, tendo como base esses padrões de emissão, sim, eles devem ser feitos. Ok? Ah, mas passou, ou você é multado, ou você se vira para gerenciar isso. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas tecnologias para gerenciar. Aqui são padrões de emissões para fontes fixas, mas existem padrões de emissões para fontes móveis. E o Brasil ele tem um programa super tradicional chamado de PROCONV, Programa de Controle das Emissões Veiculares, né? Ele se baseia muito no programa europeu, e você observa, esse programa PROCONV aqui, infelizmente não temos tanto tempo para falar dele, mas ele, aqui eu só tenho uma tabela para veículos a diesel, né?
E você observa que desde, acho que da década de 90, quando esse programa foi colocado, esse programa ele passa por fases, né? E essas fases significam, elas incidem geralmente nos motores e nos veículos que são produzidos a partir dali. Então, hoje nós estamos, salvo engano, na fase 7, né? Se você pegar, por exemplo, veículos que eram produzidos na fase 2, lá no início, né? No início da década, final da década de 80, início da década de 90, nós observamos que, ok, faça aí um motor, o motor ele tem que emitir até 11,20 gramas de monóxido de carbono por quilowatt-hora, né? Só que você observa que os motores já produzidos na fase 5, que é a que nós estamos, ele tem que emitir apenas uma quantidade bem menor. Então, seguindo, né? Você vai reduzindo sempre as emissões. E essa redução de emissões para a indústria de automóveis, se você for trabalhar numa montadora tal, está intimamente ligada à alteração do motor, à tecnologia, né? A admissão de ar e assim por diante. Então, isso daí é uma forma de você interferir diretamente na adequação de motores para que eles emitam menos, ok? E finalizando, né, essa parte de gerenciamento do ar merecia várias aulas, né, mas nós falávamos no gerenciamento da qualidade do ar em termos de políticas, temos padrões de referência, temos padrões de emissão, citei para vocês alguns exemplos de programas, e aqui nós temos tecnologias, né? Muitas vezes essas tecnologias elas são utilizadas justamente para atender aqueles padrões ou aqueles determinados programas. Eu vou ficar aqui apenas com dois poluentes, digamos assim, né, ou duas classes de poluentes, uma que é o material particulado e no próximo slide os óxidos de nitrogênio. Nessa questão do material particulado, nós vemos que material particulado é uma coisa assim muito abrangente, né? Você tem material particulado que pode ser considerado visível ao olho humano, né? Por exemplo, parede, fundição, areia, gota da chuva, até aquele material particulado extremamente pequeno que consegue ser enxergado só em microscópio eletrônico, né? Você lembra que nós estávamos falando lá de 10 micrômetros, né? Então, é uma unidade de referência, e de 2,5 micrômetros, uma unidade de referência que está mais ou menos nesse sentido, né? Mais ou menos aqui. Bom, certamente, dependendo do tamanho característico do material particulado, você tem certas técnicas, né? E quanto menorzinho o material particulado, mais caro é. A técnica ela tem que ser mais arrojada. Então, existem separadores de material particulado, são as técnicas geralmente utilizadas na indústria para gerenciar, né, diminuir as emissões ou coletar esse material particulado antes de ser lançado na atmosfera, mas nós temos ciclones de alta eficiência, então ele chega ali até 10 micrômetros, filtros de manga pode ir um pouco além, lavadores de gás ou scrubbers, né, do tipo Venturi é um deles, e os precipitadores eletrostáticos, que de fato são a tecnologia mais cara, mas é aquela que consegue recolher praticamente todos os tamanhos de material particulado, né? Aqui algumas fotos, né? Então, isso aqui são ciclones, muito comum, né? Os engenheiros químicos, mecânicos, eles aprendem a projetar, se eu não me engano, isso. Engenheiros ambientais, eles têm um conceito, né, dos principais variáveis, não chega ao nível de projeto, mas consegue facilmente sugerir, olha, para essa sua situação, melhor um ciclone, ou melhor... Mas o ciclone é uma separação de fluidodinâmica mesmo, né? Então, você tem aqui por trás, aqui atrás, né, que chega o fluxo sujo, né, de gás sujo, ele gira aqui dentro, né? E em função das forças centrípetas e gravitacionais, o material particulado, ele cai, ele deposita aqui embaixo, e o ar limpo sai aqui por cima. Né? O ar limpo, não 100% limpo, aqui eu estou falando apenas de material particulado, ele pode sair com NOx, pode sair com SOx ainda, ou eventualmente pode sair até com material particulado menor, que aquele projeto de separador ciclônico não consegue abranger.
No caso de filtro de manga, que é um grande filtro de manga, né? Você vê o tamanhozinho do engenheiro, coitado do engenheiro aqui, são mangas, são tecidos mesmo, né? Com determinada porosidade. Você insufla os gases, geralmente o gás é insuflado aqui em cima, ele sai pela lateral, né? Tem várias formas de insuflar, de inserir os gases, e é um filtro mesmo, né? Ele passa e fica retido nesses filtros os poluentes. O grande problema, gás com alta temperatura pode danificar esses filtros, queimar até esses filtros, né? Existe a necessidade de uma limpeza, né? Você sempre tem que ter uma forma ali de limpar esses filtros. Nós temos lavadores de gases, e o significado é isso mesmo, é lavar os gases. Então, aqui é um gás do tipo Venturi, nós temos uma garganta, né, um estrangulamento aqui, então, lembrando aí de mecânica dos fluidos, né, se vocês não viram, verão, a diferença de velocidade que existe ali, favorecendo a mistura, né, então nós temos o dirt gas, o gás sujo, entrando, aqui a injeção de água mesmo, né, você vê aqui os sprays de água, né, tem várias formas, e ele lava o gás, né, lava o gás, a sujeira fica aqui, aqui nós temos até um separador ciclônico acoplado, o gás limpo sai por cima. E por fim, nós temos aqui um separador, um precipitador eletrostático, né? Precipitador eletrostático, como o próprio nome diz, placas carregadas, né? Nós temos aqui os grãos, digamos, né, de material particulado, eles são carregados inicialmente, passa por essas placas, né? Eles são atraídos pelo seu polo oposto, então fica, né? É muito caro, esses precipitadores eletrostáticos, aqui é o precipitador eletrostático seco, mas é o melhor, dependendo da situação, é ele que você tem que usar. Essas placas são limpas depois, né? E por fim, pessoal, entre as tecnologias de controle, né, e existe muita engenharia por trás disso, nós temos o controle de óxidos, de emissão de óxido de nitrogênio, né? Tanto podemos dividir em métodos de pré-combustão, ou seja, antes de haver a combustão, e os métodos de pós-combustão, quando o NOx ele já é formado, né? Nos métodos de aqui é pós-combustão. Nos métodos de pós-combustão, né, você já tem ali a injeção de amônia com ou sem catalisadores que consegue capturar esse NOx. Nos métodos de pré-combustão, você gerencia, lembrando daquele gráfico anteriormente, né, concentração de O2 na combustão, a temperatura da combustão, você consegue fazer a combustão numa temperatura um pouco menor, né? Então você favorece, ou melhor, você desfavorece a formação de NOx através do mecanismo térmico. E como que você diminui principalmente a temperatura, né? Recirculação dos produtos de combustão. Então, os produtos de combustão, eles já têm uma temperatura específica, né? Uma energia específica que pode favorecer a combustão sem a necessidade de aumentar a temperatura. Combustão por etapas, injeção de água e vapor, combustão em leito fluidizado, ou seja, várias tecnologias que vocês podem procurar depois, que exemplificam esse controle de óxidos de nitrogênio. Então, encerro por aqui essa aula, né? Agradeço aí a atenção de todos.